Graças e paz a todos. Estamos de volta fazendo pequenas meditações da palavra e do que está acontecendo no mundo também. E para isso eu peço que vocês, por gentileza, se inscrevam em nosso canal, dê um joinha, para que outros também possam ter acesso a uma opinião a mais, a receber uma mensagem a mais da palavra de Deus. Muito obrigada por você se inscrever em nosso canal. Bem, vamos meditar hoje sobre o que está acontecendo no mundo. Eu tenho acompanhado as notícias, tenho visto o que está acontecendo no mundo, tenho pesquisado bastante sobre as guerras que estão acontecendo, os acontecimentos que estão de uma certa forma ligados com a palavra de Deus, que estão cumprindo aquilo que a palavra de Deus já vem dizendo. Tenho acompanhado alguns mestres, algumas pessoas que têm mais conhecimento do que eu, que têm mais acervos e facilidade de pesquisar a nível internacional, inclusive em jornais internacionais, sobre os conflitos que a Terra tem enfrentado e que tem relação com a palavra de Deus. E o tema da mensagem hoje é mais para a gente analisar o que está acontecendo, que está cooperando para o final de tudo. O que tem ocorrido no mundo que tem uma conexão, uma ligação com o Apocalipse de Deus, porque nós sabemos que tudo tem um início e tudo tem um fim. E a palavra de Deus, ela tanto fala do início de tudo, que Deus criou todas as coisas, tem desenvolvido no decorrer da história humana toda a trajetória de Deus com o ser humano, os acontecimentos, e nós sabemos também que o Senhor já esclareceu para o seu povo, através da sua palavra, o final de tudo. E isso nos traz seguranças, porque o conhecimento, ele gera uma segurança, ele gera uma proteção, ele gera uma inteligência na gente capaz de fazer boas escolhas para a gente se dar bem o máximo possível durante a nossa vida aqui na Terra e para a gente se dar bem no final de tudo, que é estar do lado de Deus, que é estar junto com Deus, andar com Deus, viver com Deus e optar por Deus. O time vencedor, o lado vencedor, é aquele que está com Deus, é aquele que está submisso à vontade de Deus, é aquele que se submete, que crê no que Deus diz na sua palavra. E olhando o contexto mundial, a gente percebe que há um certo aceleramento para as coisas. Parece que está tendo um certo aceleramento para que as coisas descritas em Apocalipse aconteçam. E isso para nós, cristãos, aqueles que estão conectados com a palavra dele, principalmente com relação ao seu retorno, isso nos dá uma certa alegria, nos dá alegria e uma certa tristeza. A alegria é total, porque nós vamos estar na presença do nosso Deus, a gente aguarda a volta do nosso Deus, a gente quer estar próximo dele, a gente quer conhecê-lo como de fato ele é. Então isso para nós, os cristãos, é uma alegria imensa, é o alvo, é o desejo do nosso coração. Porém, a gente lamenta porque muitos que não estão apercebidos e que não fizeram uma escolha devida ao Senhor, certamente padecerão, sofrerão o dano da insubordinação à palavra de Deus. E é o que a gente está vendo no mundo hoje. O que o mundo tem passado? Guerras. Nós temos visto que o mundo está em guerra. Ah, mas o mundo sempre teve em guerra. Sim, o mundo sempre teve em guerra, mas não numa guerra com potencial bélico, tecnológico, econômico, político, como hoje nós estamos enfrentando, e podemos enfrentar uma escalada maior da guerra, atingindo até mesmo nós aqui no sul da América, né? Na América do Sul, sim, porque a guerra agora, ela não tem um alcance, ela não vai ter um alcance somente local, mas ela vai ter um alcance global devido às conexões
conexões que o mundo já fez um com o outro, devido a esse governo mundial que nós já estamos dentro dele e não temos percebido, mas a gente já vive dentro de um governo mundial, porque o mundo está muito conectado um com o outro. Os estados, os países, as nações hoje dependem uma da outra. E isso está convergindo para quê? Para o aparecimento do governo mundial, do governo global, da liderança única, que nós sabemos por crer no que está escrito na palavra de Deus a respeito desse governo final. É um governo que o homem procura implantar na terra, juntamente em aliança com a mente do inimigo, de Satanás, uma aliança para que o mundo se resolva por si só, sem a interferência divina, como se o homem pudesse ser Deus e se autossatisfazer, se autodefender, se auto-perpetuar na história humana. Então, o ser humano caído, ou seja, o ser humano que ainda não tem um coração transformado pelo Senhor, que não crê, é lógico que ele vai pensar e ele vai trabalhar nessa correnteza. Ele vai andar nessa correnteza de autossuficiência, de autogoverno, de autocontrole, e o desejo é um controle único sobre todos e que todos sejam submissos, sejam subordinados à ordem desse mundo a priori, a princípio, de maneira pacífica, com uma linguagem do bem, uma linguagem de paz, né, de respeito, de tolerância, de igualdade, de comunhão, de todos temos que estar juntos para nós não nos destruirmos, não destruir a nós mesmos, mas nós precisamos compreender que nós somos uma casa única. Então, esse pensamento, ele permeia o governo, a ideologia desse governo mundial. E o que tem acontecido no mundo atualmente para que esse governo mundial apareça, para que esse governo mundial seja aceito? Inclusive muitos cristãos, muitos adeptos ao cristianismo, muitos que congregam em comunidades cristãs, em igrejas cristãs, vão defender esse tipo de governo como um governo normal, que pensar contrário, é forçar a barra, é teoria da conspiração, é fanatismo, é exagero, afinal de contas, Jesus está muito longe de voltar, o mundo ainda tem muita coisa para acontecer, isso é coisa, muitos já erraram no passado, já tentaram colocar uma data para o final dos tempos, para o juízo final, e se deram mal. Então eu não vou pensar nisso, eu não vou entrar nessa seara, eu vou viver minha vida. Então muitos vão canalizar para esse caminho do negacionismo, outros para dizer que nada a ver, que o mundo tem gente boa e que está tudo em paz, vamos continuar fazendo nossos cultos, nossos louvores, nossos shows, nossos acampamentos, e está tudo em paz, está tudo tranquilo. Nossa geração está muito longe de ser a geração do juízo. Então, há muitas maneiras de pensar, e nós sabemos que a nossa esfera de luta não é contra a carne em si, mas contra os principados e potestades. E os principados e potestades, eles estão trabalhando na vida da igreja para ela pensar dessa forma, que Jesus está muito longe de vir, vai viver sua vida, aproveite, vai criar seus filhos, vai construir sua carreira de sucesso, vai ser avó, se você já está na face de avó, vai se divertir, junta um dinheiro, vai passear, vai conhecer o mundo, porque esse papo mórbido, triste, é para pessoas que não têm o que fazer, fica ociosa, não sabe o que fazer da vida e fica procurando problemas. Então, esse tipo de pensamento, pode ter certeza, ele está sendo plantado também na cabeça para que muitos da igreja, muitos cristãos se tornem passivos, incrédulos ou indiferentes. Mas, porém, todavia,
uma boa parcela da igreja, ela está acordada, ela está vendo, ela está analisando, ela está pesquisando via jornais, via internet, né? Ela conversa uns com os outros, ela escuta, ela vai, ora, analisa, conversa com Deus e ela começa a compreender o ponto onde a igreja está, onde que nós estamos, né? E ela já percebe que a volta do Senhor é iminente, ela está próxima. Isso não traz medo nem desespero, mas traz uma alegria. Mas a vantagem de estudar e estar ligado a esses fatos é porque, além de trazer uma alegria e satisfação de saber que o Senhor está próximo, traz uma segurança. Por quê? Porque ela está conhecendo o que vai acontecer nos próximos capítulos, digamos assim. E ela pode até tomar algumas medidas de segurança até a volta do Senhor e o arrebatamento da igreja para o seio do seu Senhor, onde não haverá mais necessidade de nenhum cuidado, mas somente um espírito de adoração verdadeira na presença do seu Deus. E o que tem acontecido no mundo? Israel, a guerra começou, nós começamos um problema global, gente, eu não estou falando assim de uma situação isolada, mas um problema que está acontecendo no mundo e que pode afetar todas as nações. Começou tudo com a pandemia, o Covid-19. Quando surgiu esse novo vírus, o que acontece? Esse vírus andou na terra inteira e foi uma situação extrema, onde nós fomos já treinados para uma obediência pelo medo, né? Foi uma obediência que nós tivemos pelo medo, onde nós tivemos que obedecer a ficar em casa, a tomar as medidas protetivas, a confiar em todas as orientações do Estado, da televisão. Houve muitas mortes, muito pânico, muita depressão, angústia, porque foram momentos difíceis. Mas essa pandemia foi um início desse movimento global tomar uma materialidade real, né? Porque quando surgiu a pandemia, houve normas globais, leis que valia para todas as nações, e todas as nações tinham que se submeter em nome da sobrevivência, em nome da saúde, né? E a gente percebeu que isso foi muito rápido, foi algo que aconteceu de maneira inesperada. Estávamos vivendo nossa vida normal, trabalhando, casando, viajando, e de repente nós tivemos que entrar nas normas sanitárias de saúde, de ficar em casa, né? E obedecer tudo que nos era um imposto. Afinal de contas, a gente estava correndo o risco de extinção total da humanidade. E para que a humanidade não fosse extinta, nós tínhamos que tomar aquelas medidas que o governo passou para a gente. Então a gente percebe que o governo mundial, as ordens mundiais, essa unidade mundial, ela surge depois que acontece um fato global que traga medo, insegurança, necessidade de sobrevivência, algo que faz todos concordarem. Mesmo aqueles que estão enxergando que há uma manipulação, tem que se submeter para que não sofra as medidas restritivas de liberdade, para não dizer de vida, né? E depois dessa pandemia, o que aconteceu? Logo em seguida começou um ataque bélico, começou a surgir a palavra guerra. A Ucrânia é atacada pela Rússia. A Rússia deseja restaurar os seus territórios perdidos, alegando que o território da Ucrânia pertence à Rússia. A Ucrânia já tem sua autonomia, o seu presidente, sua política, não quer entregar o seu Estado e começa a se defender. E para isso pede ajuda de quê? Das forças bélicas, econômicas e políticas da OTAN, a Organização do Tratado do Norte, que é uma aliança, que é um governo de unidade entre a Europa, Estados Unidos, Canadá, os países que formam o bloco da OTAN. E esses países, eles assumiram um compromisso, uma aliança de autodefesa e de um defender o outro caso esse precise
contra-ataque dos não participantes dessa aliança, com base na mentalidade e ideologia do Ocidente, que é uma ideologia com princípios cristãos, conservadora e de direita. Né? Ela advoga mais essa inclinação da liberdade para todos, da liberdade de fusão, de crença religiosa. É um lado que, humanamente falando, e até com uma visão cristã, mais tolerante, mais próximo, digamos, do pensamento cristão, né? Que nada pode ser imposto pela força, mas conquistado, negociado, diplomaciado, né, com uma diplomacia, com um bom debate, com as conferências, para ver se entra em um acordo sem o uso da força. Então, a direita, ela advoga esse lado do bem, né, que tem uma aparência do bem, que parece que é realmente o melhor lado para a gente se viver. Porém, aqueles que estão do outro lado, que não fazem parte dessa aliança, eles têm a ideologia deles, uma ideologia geralmente anticristã, ateia, secularista, autossuficiente, onde o Estado é o centro de tudo e todos dependem do Estado. O Estado não advoga uma fé, acha que a religião, o conhecimento cristão e das demais religiões só traz separação, briga, contenda. Então ela tende para esse lado, o lado do liberalismo, faça o que você quer, você é de quem você quiser ser, divirta-se, porém, partilhar, ajudar um ao outro, porém a gente percebe que, por mais que eles advoguem que eles querem deixar a população mais equilibrada, todos mais iguais, todos vivendo com a mesma condição, para não ter o rico oprimindo o pobre, o rico oprimindo o negro, o branco oprimindo o negro, as nações mais sucedidas, desprezando as menores, escravizando as menores. Essa história que a gente conhece do viés da esquerda. Mas será se tem um lado 100% bom de Deus e um lado 100% errado? Se a gente analisar, a gente vê que o ser humano, sem Cristo, está num lado e está no outro. Aqueles que creem em Cristo tanto defendem a direita, como aqueles que não creem está do lado da direita também, assim como está na esquerda. Então, o que nós cristãos temos que fazer é saber de que lado que eu devo ser. Nosso lado, gente, na minha opinião, e aí eu pergunto qual a sua opinião, tem que ser a bíblica, a da palavra de Deus. Nós não podemos ter outro lado, a nossa bandeira, a nossa causa, a nossa política, se assim podemos dizer, é a política do Senhor, é a política da palavra de Deus. Nós vivemos para Cristo, por Cristo, e nossa energia, nossa saúde, nossa juventude, nossa vida adulta, nós temos que devolver ao Senhor. Aqueles que realmente são cristãos devem viver para a glória de Deus. Então, nesse momento, quando a gente pensa assim, nós temos que dizer, o nosso lado, o nosso partido, o nosso governo é o governo do Senhor. E nós podemos observar que o que está acontecendo hoje no mundo? Israel está em guerra. Por quê? Porque foi atacada e em defesa do ataque que sofreu pelo grupo extremista Hamas, entrou com sua força bélica, pediu ajuda da OTAN, dos Estados Unidos, tem recebido o apoio dessas nações para que possa escalar uma defesa de tal maneira que extermine este inimigo que vem perseguindo a existência do Estado israelita desde o seu nascimento, que é esses terroristas radicais, Hamas, hoje tem o Hezbollah, tem os Houthis no Iêmen. Vimos que a OTAN, os Estados Unidos e a Europa conseguiram destruir a Al-Qaeda, que era do Bin Laden, o governo do Saddam Hussein, que era ali no Iraque, o ISIS. Então, já esses grupos terroristas todos
contra o Ocidente, principalmente contra a existência do Estado israelita, dos judeus ali na terra prometida, na terra que ela é sagrada. Sagrado significa separado para um propósito. E aquela terra e aquele povo, desde o seu nascimento, Deus separou para um propósito. Qual era o propósito de Deus com o povo judeu? Desde o início era para que deles nascessem o Cristo, o Messias, o Salvador. Deus tinha que escolher um povo na terra para se encarnar. E esse povo que ele escolheu foi o povo judeu, os descendentes de Abraão. Então nós vemos que esse povo não é um povo que vai ter na terra uma existência normal, como qualquer outro povo, mas ele é um povo especial, porque ele faz parte de um propósito eterno de Deus para com a humanidade, para a sua redenção, porque dela nasceria o Cristo. E hoje, após o nascimento de Cristo, esse povo continua sendo importante. Por quê? Porque é ali naquela terra, é ali no meio daquele povo que Jesus descende como homem, né, enquanto homem, daquela genética, daqueles descendentes ali, daquele povo ali, e Jesus vai retornar ali, estabelecer a base do seu reino ali em Jerusalém. Então aquela terra, ela não pertence ao ser humano, e há uma cobiça, um desejo enfreado por aquela terra. Por quê? Porque Satanás coloca isso na mente dos líderes das nações, que aquele lugar tem que ser controlado e dominado por eles, né? Porque o que o inimigo trabalha? Ele trabalha em oposição a Deus, mas ele trabalha também com outra vertente. Ele quer ser igual a Deus, semelhante a Deus. Então ele quer conquistar e dominar aquele território para ele estabelecer seu reino, como se para ele poder dizer: eu sou Deus, eu estou sentado no trono de Deus na terra. Como ele não pode sentar no trono de Deus nos céus, até porque ele já foi expulso, ele quer se assentar no trono onde Jesus vai se assentar no seu retorno ali em Israel, literalmente, porque Jesus vai voltar em carne, gente. Ele vai voltar em osso, ele é uma pessoa para sempre. Jesus, ele não é mais espírito tão somente. O Pai, ele vai ser sempre espírito. O Espírito Santo, ele vai ser sempre espírito. Mas Jesus, ele tem uma natureza diferente. Ele, ao nascer aqui na terra, porque a gente fala encarnar, ao nascer aqui na terra, ele se tornou para sempre Deus e o homem. Então, Deus se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo recebeu do Pai, do Espírito e dele mesmo, o poder, o governo sobre os céus, que ele já tem, nunca perdeu, e sobre a terra. A terra, o governo de Deus, ele foi ferido aqui na terra quando nós pecamos, quando o pecado entrou na humanidade por meio de Adão e Eva. E deles passou para nós, e nós já fizemos coisas muito piores. Então não podemos julgar Adão e Eva, porque a gente já fez coisa pior do que Adão e Eva. Então a terra, ela ficou comprometida, o governo de Deus ficou comprometido no ponto que nós deixamos o pecado reinar em nosso coração e afetar todo o ecossistema do planeta Terra. Afetou a natureza, tem afetado a geologia da Terra, tem afetado as relações sociais, econômicas, né, entre nós. Então nós não podemos dizer que o modelo de governo agora é um governo onde Deus está tendo total ação sobre o homem. Deus tem, não é que ele não é soberano e controla sobre tudo e todos, Deus é. Tanto é que ele vai voltar e vai fazer isso. Mas por enquanto ele tem deixado a humanidade livre, solta, escolhendo seus caminhos. Para quê? Para que nós mesmos vejamos o quão nós somos pecadores, o quanto nossa natureza foi contaminada pela maldade,
vinda do diabo, né, que foi o diabo que levou Eva a pecar, que levou Adão a pecar. Ele colocou no coração do homem o mesmo sentimento dele, a mesma atitude, a mesma ideologia, a mesma natureza. E ele sabe fazer o bem, entre aspas, para o propósito do seu mal. Então, o diabo, ele às vezes, ele se aliança com o lado do bem, mas o propósito dele não é o bem em si mesmo. O propósito dele é ferir. O propósito dele é ver o outro sofrer, porque ele se alimenta do sofrimento humano. Ele tem prazer de ver o ser humano sofrer. Ele se alegra quando um ser humano está chorando o seu luto por perda de um parente. Ele se alegra quando vê as nações se debilitarem, se degladiarem nas guerras e vê aquele sofrimento que só quem já passou, eu nunca passei, a gente só tem visão pelos filmes e pelas notícias de jornal, o quão terror é uma guerra, de você ver alguém machucado, alguém com seus membros quebrados, sofrendo, pedindo socorro. Só quem passa sabe o que está acontecendo numa guerra agora, nesse exato momento, ou que já passou. E o diabo, com isso, ele sente prazer, porque o psicopata, ele tem essa característica. Ele tem a característica de se alegrar com o sofrimento do outro, e é isso que Satanás está fazendo, né? E tudo para quê? Para ele se assentar no trono de Deus lá em Israel, porque isso é uma promessa para Jesus, para o seu retorno. Ele vai governar toda a terra. O governo mundial mesmo vai ser o de Jesus Cristo, porque ele vai ser o governante, o rei sobre todas as nações, mas de forma maravilhosa, de forma justa, de forma amorosa, de forma pacífica. O mundo vai conhecer verdadeiramente a paz com Jesus, né? E Israel, ela está sofrendo esse ataque por essas nações vizinhas, porque o desejo delas é exterminar. Então, nós estamos observando a guerra de Israel contra esses grupos terroristas que tentam exterminar e, por assim dizer que a Bíblia não é verdadeira, porque é isso que o Satanás também quer. Ele quer mostrar que o livro de Deus não é verdadeiro, que é a criação dos homens. Se Israel deixar de existir, então a Bíblia mentiu, né? Porque Deus promete que essa nação existirá, que o remanescente resistirá, que Jesus voltará, vai reinar, vai estabelecer o seu governo a partir daquele local, juntamente com a sua igreja. Outra coisa, a Rússia continua atacando. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a guerra continua acontecendo na Ucrânia. O sofrimento continua, a Rússia continua ganhando espaço sobre o território da Ucrânia. Já chegou até a capital da Ucrânia, de Kiev. E os russos, com o governo Putin, eles querem realmente dominar toda a Ucrânia. Não era só a parte fronteiriça, como eles diziam, mas eles já adentraram para o interior do estado, para o interior do país. E eles têm prometido também, indicando que vai conquistar não só a Ucrânia, mas os outros países que na mentalidade deles pertencem à Rússia, entrando ali na Lituânia, na Estônia, na Suécia. Eles querem recuperar todos aqueles países, inclusive são países que já estão se preparando para um possível ataque. A população já está sendo treinada nas escolas, as famílias já estão sendo treinadas. Eu acabei de ver esse vídeo, onde eles treinam os estudantes a como fazer fogo, a ter um kit de sobrevivência em casa, que você possa fugir para um bosque, uma floresta, até receber um socorro, tendo um kit de sobrevivência de pelo menos 3 a 5 dias, até ser resgatado numa possível guerra frontal. Então a população, ela já está sendo treinada, as crianças já estão sendo treinadas, os pais já estão orientando e fazendo pequenos treinamentos de sobrevivência. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas recentemente a OTAN, que é essa organização do Tratado do Norte, enviou soldados para a fronteira da Rússia. Já estão alocados ali mais ou menos 90 mil soldados com poder bélico altíssimo, com blindados, com helicópteros, navios na costeira.
Tudo isso visando um possível ataque da Rússia em comunhão com seus parceiros. E quem são os parceiros do outro lado? A gente está vendo do lado da OTAN, que é a Europa e os Estados Unidos, que são os de maior repercussão, e do outro lado nós vemos Rússia, China, Irã, esses países radicais. O Brasil está com uma inclinação também para esse lado pela política atual do governo de esquerda. Então a gente percebe que o mundo está polarizado realmente. Há dois blocos guerreando: o bloco do Ocidente, digamos, da democracia, da ideologia de direita, contra o bloco da esquerda, do comunismo, do socialismo, essa ideologia mais radical. E a gente vê duas faces do inimigo, né? Uma face mais branda e uma face bem endurecida. A gente vai ver isso mais tarde. Então, o tráfico de crianças sexual tem aumentado, tem sido descoberto cartéis, pessoas que se passam de boazinhas, que levantam ONGs para recuperar crianças da escravidão sexual, mas que na verdade é só uma fachada para fazer mais crimes. A gente vê a China se movimentando em direção de recuperar o território de Taiwan, dizendo que pertence a ela. Taiwan já tem a sua independência, não quer ser subordinada à China, no sentido de ser país ou estado da China, mas ser independente. A gente percebe o movimento da China também para recuperar, e isso pode causar uma guerra, porque Taiwan é defendida pela Europa e pelos Estados Unidos por interesses econômicos, né, tecnológicos, porque lá eles têm uma tecnologia muito avançada nessa área de computação, de chip. A Coreia do Norte quer restaurar a Coreia do Sul, dizendo que todo o território pertence a eles, e quer impor aquela ideologia terrível daquele líder extremamente autoritário, perturbado, é uma pessoa realmente com um perfil de terrorista mesmo. Quem não obedece é morto, é aprisionado, não tem liberdade naquele país, e ele quer também lançar as suas garras sobre a Coreia do Sul, que vive de forma democrática, valorizando os princípios cristãos, com liberdade religiosa, com esse lado mais brando de se viver que a gente vê no mundo, que tem dois lados: países com uma política mais branda, mais respeitosa, liberal, onde todos têm direito a conquistar seu patrimônio, a montar seu negócio, a se desenvolver, e países do outro contrário, que não pode ter liberdade, que tem que viver com o que o Estado determina e com o que o Estado dá de emprego e de comida. Então a gente vê sem fé, né? O outro lado já é contra a fé, é realmente opositor a Jesus Cristo e a palavra. O outro não, o outro é como se fosse um amigo de Cristo, um substituto. Então, os Estados Unidos, no momento, está passando também, além dele estar em guerra, ajudando Israel na guerra contra os terroristas, ele está ajudando a Ucrânia contra a Rússia, ele está ajudando o Reino Unido, ele e o Reino Unido estão lutando contra o bloco terrorista que surgiu no Iêmen, que atrapalha a passagem dos navios com os produtos mercadológicos para a Europa, para os outros países onde eles fazem as comercializações. E esse grupo chamado Houthis, que é estabelecido no país chamado Iêmen, está lutando ali naquele canal pequeno, que é o canal de Suez, que entra ali pelo Mar Vermelho, sim, aquele Mar Vermelho que Moisés atravessou a pé enxuto, que Deus abriu o mar para que o povo atravessasse para ir para a Terra Prometida. Ali está totalmente em guerra. Ali os navios terroristas estão atacando os navios americanos e europeus, e surgindo uma possível escalada de guerra, porque os europeus e os americanos foram na fonte e descobriram que eles são financiados pelo Irã. Então há uma tendência também de ir uma guerra frontal contra o Irã, contra o Hezbollah no Líbano. Então você percebe que aquela região
do Oriente Médio, ela está uma verdadeira bomba. Estão sentados debaixo de um barril de dinamite que pode explodir a qualquer momento. E não pense que isso não vai repercutir na nossa vida aqui no Brasil, porque, como eu te disse, o mundo já vive um certo governo mundial econômico e político, e um depende do outro, a energia já é muito coligada, o comércio, as normas aí de valores, de bolsa de valores, de moeda, é tudo interligado já há uma fusão mundial. Então, quando ocorre um evento desse, vai repercutir no mundo inteiro. As nações vão ser debilitadas, pode surgir fome, crise econômica. Então, isso pode chegar até nós também, através dessas repercussões. Além do mais, que nós sabemos que essas nações potentes, elas têm armas bélicas poderosas, nucleares, que se soltas na tecnologia atual, pode causar um estrago ecológico, um estrago de radiação mundial, levado pelos ventos. E a Terra pode sofrer esse ferimento tão grave de mudar a sua natureza, de mudar a estrutura dos mares, de mudar a estrutura das placas tectônicas e surgir terremotos, tsunamis, a causar grandes estragos que podem chegar até nós. E os Estados Unidos, ele também está passando, além dessas guerras que ele tem auxiliado, ele está passando por um perigo interno. O que está acontecendo internamente nos Estados Unidos? Um crescimento para uma guerra civil, assim como o Brasil também passou e passa por essa esfera de guerra civil, pela bipolarização política. Lá também a esquerda está dominando, a esquerda está no poder com o presidente Biden, e o presidente Biden tem a sua oposição de direita, que são 26 estados que são de direita no Brasil, nos Estados Unidos, contra 26 estados de esquerda. E a ordem federal foi do governo Biden: deixe entrar quem quiser entrar no país. Então, ele abriu as fronteiras americanas e muitos ilegais, vindo de guerra, vindo de países comunistas, extremistas, estão entrando de forma desordenada nos Estados Unidos, pelas fronteiras, principalmente do estado do Texas. E o governador do Texas chegou e disse: não vou cumprir essa ordem legal, e mandou sua força bélica para a fronteira para impedir a entrada de pessoas ilegalmente determinada pelo governo federal, que era para entrar. Então surgiu um conflito civil, e os estados de direita, os estados conservadores, os estados patriotas, digamos assim, estão unidos e se unindo ao Texas para desobedecer essa ordem que, no ponto de vista deles, é ilegal. E realmente é complicado o que o governo federal qual é a intenção do governo federal? Deixar entrar um excesso de pessoas sem a língua, sem uma profissão, sem saber como sobreviver nos Estados Unidos, e de repente os americanos têm que enfrentar uma população externa, estranha, sem condições de ter esse povo, para que não ocorra aumento de criminalidade, de drogas, porque a gente sabe que aumenta, porque as pessoas entram em desespero e vão começar a roubar, a saquear e formar a sua forma, da sua natureza de sobrevivência. E às vezes nós sabemos que o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas são ampliados nessas situações. Então os Estados Unidos estão passando por isso. Então o que a gente percebe? Que o mundo está realmente um caldeirão de confusão, de falta de paz, de guerra, de contenda, de conflito, um querendo dominar o outro. Isso tudo, gente, nós sabíamos que no final iria acontecer. E diante desse contexto eu pergunto para Deus e pergunto para vocês: Senhor, de onde virá esse governo mundial? De onde poderá surgir esse líder mundial chamado anticristo? Senhor, não me deixa apoiar a política, ser bobinha, ser conduzido pelo pensamento do mundo, ser conduzido pelos pensamentos do jornalismo intencional do governo mundial, dos filmes, né? Porque não sei se você já sabe, mas Hollywood, desde o seu nascimento, ela é uma arma de guerra. Ela sempre foi uma arma de guerra. Através dos filmes, através das séries, eles
eles formam opiniões, eles formam maneira de pensar, de agir nas massas, nas populações que consumem o seu produto. E Hollywood é essa arma de guerra que causa diversionismo, persuasão e desfocalização. Diversionismo, ele tanto produz entretenimento, uma diversão para as pessoas ficarem alienadas naquela parte que o filme explora, um entretenimento, mas ele também tem uma ideologia, uma persuasão. Ele quer fazer você pensar como ele quer. Então, através dos filmes, ele transforma, por exemplo, os Estados Unidos no xerife do mundo, no super-homem, naquela nação perfeita, boazinha, a Europa. Esse é o lado do bem. Ele faz a gente a entender que nós temos o lado do mal e o lado do bem. E o lado do bem é todos que estão ligados em unidade com a Europa toda e com os Estados Unidos. Então, quem tem esse lado está do lado do bem. Nós estamos ali agindo, até mesmo jogando bombas atômicas sobre os outros, porque nós somos do bem, nós queremos pacificar o mundo, a gente quer sobreviver, a gente quer que você tenha seu direito de liberdade. Então faz a gente pensar dessa forma e coloca aqueles que são contrários a esse pensamento como os maus, os terríveis, os que não têm... e eu não estou dizendo que eles não são maus, que eles não têm realmente uma manifestação agressiva, onde eles treinam até crianças para serem homens bombas, onde eles são contra a palavra de Deus, eles negam Jesus ferroneamente, odeiam tudo relacionado, têm uma fé completamente errada, mas são seres humanos enganados, onde nós devemos realmente ter misericórdia. E a gente deveria pedir a Deus sabedoria, se o mundo fosse realmente do bem, de Deus, de como conquistar essas pessoas através do amor, da pregação, do ensino, né? Mas nós sabemos que isso não é, porque o mundo está contaminado pelo pecado. E realmente a igreja é a única nação santa no meio desse povo louco. A igreja verdadeira, eu não estou falando a igreja institucional religiosa, porque dentro da igreja do Senhor, ao redor dela, dentro da instituição humana criada do templo, nós vamos ter os religiosos, e os religiosos, eles não têm uma natureza interna mudada, eles têm uma natureza de pensamento, eles sabem cumprir os ritos, eles são muito pontuais, eles são investidores, ofertantes, dizimistas, são... gostam de uma liderança. Os religiosos, eles estão ali dentro do meio da igreja, que é também chamado de joio, né, na palavra de Deus, daquele que parece, mas não é. E Deus diz que só Ele pode colher esse joio, só Ele vai poder separar. Ele separa no decorrer da história, e vai ter uns que vai ser separado somente, que a gente só vai saber no final de tudo, quando Jesus voltar. E esse joio, ele está também dentro, e ele é guiado pelo pensamento do inimigo, ele é guiado pelo pensamento para trazer discórdia, para trazer vergonha na igreja, para trazer confusão, para dizer que a igreja não é, que todo mundo da igreja não é sadio, que os pastores não são bons. Sabemos que tem aqueles pastores que são líderes religiosos, e sabemos que tem os pastores que são realmente espirituais. Então a gente percebe que o mundo, ele está caminhando para isso, e que realmente a única nação santa, que o povo é são, que tem sabedoria, é o povo de Deus. Mas vale se ressaltar, o povo de Deus, ele precisa conhecer o seu Deus. E como é que ele pode conhecer o seu Deus? Através da palavra de Deus, e conectando os acontecimentos atuais do mundo, para descobrir em que fase a igreja está. E eu percebo que nós estamos aí, já bem pertinho do final do Apocalipse. A Bíblia já andou, nós já estamos lá próximo ali do capítulo 20 de Apocalipse, do capítulo 21, 22 de Apocalipse, que é o retorno de Cristo. Eu percebo que tudo está se cumprindo e que muita coisa já aconteceu, né? E nós estamos realmente passando pelo final de tudo. Então, meus amigos, percebam, o mundo está em guerra. E brevemente nós vamos ver o surgimento do governo mundial. Esse governo mundial vai ser liderado pela figura do anticristo. Ele não vai chegar e bater no peito, eu sou o anticristo. Ele vai se apresentar, a princípio, como uma pessoa cristã.
ele não vai ser um opositor, porque ele vai conquistar os judeus. Os judeus, você percebe que no momento de aflição, eles correm para que nação? Para a nação americana, para os Estados Unidos. Por quê? Porque ali tem muito cristão e eles sabem que os cristãos respeitam o povo judeu por causa de Jesus, porque eles creem que Jesus era judeu, eles creem no Novo Testamento, apesar do judeu não crer no Novo Testamento, eles só creem na primeira parte da Bíblia, no Velho Testamento. O judeu seguidor do judaísmo, eles não creem que Jesus é o cumprimento das promessas, mas como eles sabem que os cristãos tanto creem na primeira parte da Bíblia, que é o Velho Testamento, e na história de Abraão, de Moisés, nas manifestações de Deus ali no Velho Testamento, eles sabem que por isso eles têm respeito e tem, é como se fosse um dever, uma obrigação de defender os israelitas, porque afinal de contas o seu Deus, Jesus Cristo, escreve que nós devemos abençoar o povo judeu principalmente, orar para que eles retornem à fé verdadeira em Cristo, para que eles retornem a crer no que está escrito nas profecias de Isaías, que Jesus encaixa perfeitamente nesse cumprimento. E nós, por amor a Cristo, nós realmente temos esse pensamento a favor de Israel, pela existência de Israel, porque sabemos que aquela terra, na verdade, pertence a Jesus Cristo e ao seu governo, que breve será plantado, que será o verdadeiro governo mundial de paz, alegria, prosperidade, respeito, fé genuína, porque aí as pessoas vão compreender que Jesus é Deus. E nós estamos vendo que há esse movimento, e esse líder, o anticristo, gente, ele vai ser, a princípio, ele vai ter uma roupa cristã, ele vai ter uma linguagem de pacificação, ele vai ter uma linguagem de respeito, de tolerância, ele vai buscar ter uma religião cristã, uma fé cristã, seja protestante, ecumênica ou católica, ecumênica que eu digo aqui dentro da esfera cristã, mas ele vai ser uma pessoa, a princípio, defendendo os princípios conservadores. E a gente percebe essa realidade mais para esse governo. Será assim, não estou afirmando categoricamente, se o anticristo vai surgir da Europa, dos Estados Unidos. Será se a Europa são as 10 nações que Apocalipse fala, e os Estados Unidos o pequeno chifre que sai das 10 nações? Porque a gente sabe que a história mostra isso. Os Estados Unidos eram povos europeus que foram para o outro lado, né, para o continente americano, para conquistar aquela terra. Uns foram com intenção de conquistar, outros foram muitos cristãos foram por causa da perseguição, outros foram por causa de uma pena de exílio, né? Mas muitos foram com a intenção de desbravar aquela terra, dominar aquela terra, tomar aquela terra dos nativos, que eram os índios, e construir a nação que eles são hoje, uma nação realmente poderosa. Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de conhecer. Realmente é uma nação muito rica, é uma nação muito próspera. Eles alcançaram um nível de educação, de avanço muito superior ao nosso, e é uma nação realmente, eles são inteligentes, têm um QI maior, de uma capacidade maior de intelectual, de criatividade, de domínio, de controle, de política econômica, social, mas que está sendo desestruturada por essas questões bélicas, né? Para que essa nação não seja a única do mundo. Há esse pensamento da esquerda de o mundo ser multipolar, ou seja, não pode ter uma nação dominando, sendo a maior. Todos têm que ser com o mesmo poder. A visão da esquerda é essa, que todas as nações têm o mesmo poder. Se uma tem arma bélica, aquela outra nação tem que ter a mesma arma bélica. Se uma tem um comércio forte, a outra tem que ter o mesmo tipo de comércio, para não ter nenhuma. Segundo eles, assim poderia haver a paz mundial. Mas nós sabemos que
para ver essa aliança, essa paz mundial só em Cristo, porque o ser humano, uma das características do pecado é um querer dominar o outro, é um querer ser maior sobre o outro, porque se eu sou maior sobre o outro, eu sou Deus, como se fosse Deus sobre o outro. E essa semente foi colocada lá no Éden, no coração do homem, como Deus sereis. E para eu ser Deus, eu tenho que dominar, eu tenho que estar no controle. Eu posso até determinar o bem para você, mas eu é que determino. Eu é que vou te dar o prato de comida. Eu sou bonzinho, porque eu vou te dar a minha comida, a mesma comida que eu como, mas sou eu, porque no fundo eu estou sobre o controle. E esse é o pensamento da direita. É um pensamento que respeita, desde que eles estejam no controle. Será se o anticristo já não está entre nós, já não está nessa política de direita? Sabemos que a de esquerda já é a face cruel de Satanás, onde ele é opositor a Deus mesmo, opositor à Bíblia, opositor a Jesus Cristo. Mas e o outro lado? Será se não é aquele que parece, mas não é? O que se disfarça de cordeiro, mas é lobo? O que tem uma linguagem cristã, mas no fundo não é? E dali vai sair a maior surpresa, o engano, aquele que nos enganou. Nossa, não tinha enxergado, ele nos enganou, ele tinha uma aparência de que era gente boa, tinha uma aparência de cristão, aparecia, falava, lia a Bíblia, orava, dava incentivo, dinheiro, abria liberdade para a igreja se manifestar publicamente. Como? Sim. O maior engano vem daquele que parece ser nosso amigo, daquele que parece ser nossa família, mas no fundo não é. Ele era disfarçado, ele era um espião, ele era camuflado, e que uma hora, na hora certa, depois que ele conquistar todas as nações, ele vai se revelar como o homem da iniquidade. A Bíblia diz que Satanás vai possuir essa pessoa, esse tipo de governo, de maneira tal que ele vai perder qualquer humanidade que possa existir nele. Humanidade no sentido de bondade, de respeito. Ele vai se impor como Deus e vai dizer, eu sou Deus, eu salvei o mundo, eu resolvi o problema da fome, da guerra, e vocês devem obediência a mim, adoração a mim. Afinal de contas, eu sou o enviado de Deus. Ele vai se dizer o Messias, ele vai se dizer Jesus. E aí os cristãos que porventura já tiverem nessa época, eles vão dizer, não, o meu Deus, o meu Messias é Jesus Cristo de Nazaré, que já nasceu há mais de 2000 anos, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, eu estou esperando o seu retorno. Ele não vai ser um homem que está vivendo entre nós, ele voltará dos céus. E o judeu vai dizer o quê? Não, você não é o nosso Messias, você não está cumprindo os requisitos da profecia de Isaías, dos demais profetas, que tem que nascer de uma virgem, que tem que ser 100% descendente de Israel, de Abraão, tem que ser de pai e mãe judia. Você não é o nosso Messias esperado. E aí é onde ele vai dizer, não, eu sou, e vocês devem obediência a mim. E vai começar um estado de guerra cruel contra todos que se levantarem à sua posição, ao seu governo, à sua posição religiosa, à sua posição política e governamental. E o mundo vai sofrer um grande dano. A Bíblia diz que esse governo, esse líder, quando se revelar, vai ser tão cruel que Hitler vai ficar como um bebê nas maldades, perto do que ele pode fazer. O maior genocida vai ser bebê diante da maldade que esse homem vai fazer, para que todos obedeçam pelo medo, pela imposição, pela sua marca que ele vai colocar nas pessoas e controlar seu pensamento e sua mente. E eu creio que nesse momento terrível, a igreja já não, a verdadeira igreja, a igreja genuína de Jesus Cristo, ela já não estará mais aqui para não sofrer esse domínio do mal de forma tão terrível. Ela já estará com o seu Senhor, assentada nos céus, banqueteando, casando-se com o Senhor para retornar e salvar o povo judeu. Sim, o remanescente judeu
eles vão sofrer terrivelmente, vão ser quase exterminados, só não vão ser exterminados porque Jesus retorna, porque é o único que pode destruir o governo do anticristo, o governo mundial é Jesus, e Jesus retorna, destrói o governo mundial, destrói Satanás, que é na pessoa do anticristo, e salva o remanescente judaico, e aí a gente começa uma nova era, um novo capítulo do Apocalipse, que eu creio que é o milênio, 1000 anos de paz, de reinado de Jesus aqui na terra, mostrando como seria a vida do ser humano se desde o início não houvesse o pecado, não houvesse a desobediência nossa para com Ele, para com o seu amor, para com as suas normas, e aí a terra é restaurada, o Senhor reina. Sabemos que no final desse milênio, Deus ainda vai permitir os homens terem uma escolha por Ele, pelo Senhor ou não. As nações ainda vão se rebelar, aqueles que não crerem em Jesus, mas que estão controlados, não vão manifestar o seu mal, porque Deus não vai deixar, porque Deus vai estar aqui na terra, mas eles vão se rebelar no final, porque Deus ainda vai permitir Satanás ter influência sobre eles, e eles ainda vão optar, mesmo vendo toda a bondade de Deus sobre a terra, eles ainda vão querer optar pelo lado de Satanás, e aí Deus realmente estabelece um fim, joga Satanás na prisão eterna, juntamente com todos que optaram por ele e com os que já estão lá. E aí Deus começa realmente o que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. E aí, meus amigos, é eternidade na presença do Senhor, em adoração constante, em paz constante, em alegria constante, em vida constante. E uma nova história que a gente não faz ideia, novos corpos perfeitos, onde a doença não tem mais chance de entrar. Gente, vale a pena ter Jesus. Entrega sua vida ao Senhor. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu tenho o segredo da vida eterna, está em mim. Vocês procuram uma vida eterna na tecnologia, nos remédios, na ciência, na guerra. Não vai encontrar a vida eterna aí. Vocês vão encontrar a vida eterna em mim. É isso que Jesus está dizendo. Querem viver eternamente? Porque todo mundo quer viver. O ser humano quer viver. O Elon Musk agora investiu bilhões e revelou o primeiro chip implantado na mente humana para controlar os pensamentos humanos e fazer com que as pessoas com paralisia possam enviar pensamentos para a perna e a perna andar. Ele implantou esse chip para as pessoas que não conseguem, que estão com paralisia cerebral, pelo seu pensamento, ela consiga escrever mensagens no computador e as pessoas lerem o que elas estão pensando. Elas não conseguem mais falar, mas através do pensamento enviado pelo chip, jogando na rede de computador, eles vão expressar a sua vontade, sua opinião. Aqueles que conseguem ter vontade, mas não conseguem mais falar por causa de uma paralisia, por estar completamente paraplégico mesmo, como é tetraplégico mesmo, sem poder ter movimentos, ou teve um AVC, que não consegue mais expressar a sua opinião. Então, a princípio parece uma coisa, que legal, que maravilha, mas depois nós sabemos que essa mesma moeda vai ser usada para controlar a mente humana pela marca imposta pelo anticristo, de controle total do ser humano. Nós sabemos que o avião é uma maravilha. O mesmo avião que transporta um coração ou um remédio urgente para alguém que está do outro lado do mundo precisando ser salvo, é o mesmo avião que eles produziram para jogar as bombas sobre as pessoas. Então, você percebe que tudo que o homem faz, ele tem um lado do bem, entre aspas, e do mal. Ele faz o bem, mas ele faz o mal também, porque tudo que é fora de Jesus, o bem e o mal está
acumulado, às vezes pode até fazer o bem, mas o mal vem junto. Agora, tudo que está com Cristo, a gente luta para sempre fazer o bem, porque essa é a natureza de Deus. Deus não faz o mal contra ninguém, gente. Deus só faz o bem. Se não fosse por Deus, nós não estaríamos mais respirando nesse planeta Terra pela degradação ecológica que nós, eu e você, já fizemos. Não pode dizer, não, quem fez foram as empresas, os gananciosos. Não, mas a gente também, a gente já destruiu tanta natureza para fazer a nossa mansão, a nossa piscina, a nossa fazenda de boi, de gado, né? Não, mas é para gerar comida, sim. Mas a gente tinha outras maneiras ecológicas. Se a gente fosse totalmente do bem, a gente ia receber sabedoria de Deus para que não destruísse a natureza e tudo ficasse em harmonia. Primeiro, porque se a gente tivesse obedecido Deus sempre, Adão e Eva, antes do pecado, não comia carne, não ia precisar haver destruição de animais para alimentar o ser humano. Nós alimentávamos de frutas, legumes e principalmente da presença de Deus, que era constante no jardim do Éden, como a árvore da vida para Adão e Eva. Ele era a árvore da vida, ele continua sendo a árvore da vida, era ele que estava no meio do jardim. A árvore do bem e do mal, ela não tem nem a localização certa. Às vezes as pessoas leem de forma rápida e acham que quem estava no meio era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, Deus não colocou a tentação no meio para o homem tentar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, eu creio que ela estava lá num canto, Deus até que meio escondeu. Tanto é que Eva achou aquela árvore e o inimigo de Deus estava ali, pronto para dar o bote. Deu, ela acreditou, e o pior, Adão acreditou. Adão é que transmite o pecado, ele é que tinha maior responsabilidade, ele era o maior, ele foi o primeiro a ser criado, ele era o mais velho. Eva era a mais nova, ela precisava ser cuidada, protegida para não cair no erro, não é assim? O mais velho cuida do mais novo. Então, meus amigos, desculpa, o vídeo ficou muito grande. Eu vou ver se eu divido ele e nós precisamos decidir por Jesus. Vamos orar? Papai, eu quero decidir por Jesus. Em nome de Jesus, me ajuda a enxergar o fim dos tempos, me ajuda a enxergar o lado do mal, a não me contaminar, me dá sabedoria para seguir nos seus caminhos, para viver por ti e para ti, para não abandonar a fé. Senhor, aguardo o seu retorno. Aguardo o seu governo mundial sobre toda a terra. Aguardo, Senhor, a tua majestade entre os homens. Eu quero ver o Senhor reinando, quero o Senhor sendo glorificado, respeitado por todas as nações, todos os povos, inclusive o povo judeu. Aquela terra te pertence para o teu propósito. Aguardamos o seu retorno, Jesus. Aumente a nossa fé e nos dê livramento, em nome de Jesus. Amém.